A seguir está um gráfico de suicídios de homens e mulheres com idades entre 15 e 24 anos, de 1900 a 2006. Os dados para este gráfico foram compilados por Tom Mortensen, do Instituto Pell para o Estudo de Oportunidades no Ensino Superior, e eu os encontrei originalmente através do blog do MRA Redo 660, que está na descrição do vídeo, mas também através de um PDF que Tom Mortensen postou na internet, intitulado O que há de errado com os meninos, que também está na descrição do vídeo. Neste PDF, ele apresenta várias descobertas em relação aos homens e rapazes vacilantes nos sistemas escolares e nos mercados de trabalho, bem como os dados de suicídio aqui fornecidos. O seu e-mail e número de telefone são fornecidos para aqueles que desejam falar pessoalmente com ele como fonte. Dito isso, se quisermos acreditar na precisão deste gráfico, e eu acredito então devemos tomar nota, é claro, do aumento dramático nas taxas de suicídio de homens por volta do ano de 1965. Antes de fazermos isso, porém, vamos nos perguntar: o que é suicídio? Para mim é um ser humano sofrendo tremendamente, fazendo uma declaração final ao mundo antes de deixá-lo. Para sempre, pelo menos no sentido físico. Como nenhum de nós sabe exatamente o que está além disso, devemos assumir que as pessoas que cometem suicídio fazem com pleno conhecimento de que o ato em si possivelmente abandonará parte da sua consciência para sempre. Essa compreensão por si só é bastante profunda. Se você me perguntar, e como alguém com interesse intenso em tentar especular o que passa pela mente das pessoas em tempos de extrema pressão, cheguei à conclusão de que os momentos que levam ao suicídio de uma pessoa e a solidão que ela sente são, no que me diz respeito, uma das coisas mais aterrorizantes que já tentei conceituar. Mantive esse pensamento em mente quando se tornou óbvio que o aumento quase exponencial no número dos suicídios masculinos por volta do ano de 1965 é uma reação clara ao feminismo e à privação dos direitos dos homens que se seguiu. O que quero destacar é o dano real causado ao dar aos homens a falsa impressão de que as coisas serão diferentes para eles. Embora os casamentos estivessem começando a desmoronar e as mulheres estivessem começando a roubar o que os homens trabalhavam ilegalmente com a permissão do Estado, se ele conseguisse fazer tudo certo, se trabalhasse duro o suficiente, se fosse um cavalheiro o suficiente, então ele seria recompensado com aquela guria que era diferente, especial e leal, e qualquer outro traço de caráter de fantasia do conto, de fadas que os homens parecem determinados a ver nas mulheres. Entendam que, ao olhar para este gráfico, aqueles pontos azuis representam dezenas de milhares de mentiras masculinas que foram contadas. Mentiras ridículas, ineficazes e totalmente prejudiciais sobre como cabia a eles apenas encontrar a mulher certa, sobre como o casamento exige muito trabalho, mas vale a pena, e várias outras frases de escrita indefinida, e sem sentido que, na verdade, não os ajudaram a compreender a dinâmica entre homens e mulheres. Quando as mudanças feministas que os anos 60 inauguraram estavam no seu início, esse foi o tipo de porcaria eufemística que foi dada aos homens, enquanto as mulheres ganhavam poder legal sobre os homens, permitindo-lhes roubar legalmente seus filhos e riquezas nos sistemas judiciais. Quantos desses pontos azuis representam a vida de um homem que foi escravizado por uma mulher que ele pensava que o amava? No sistema judicial, quantos homens foram criados para perseguir esta parceria sagrada entre homens e mulheres, que se dissolveu em nada mais do que uma traição coletiva por parte das mulheres, no preciso momento em que se convenceram de que já não precisavam dos homens? Não podemos mais nos dar ao luxo de dizer isso aos homens neste momento. O bem-estar dos nossos rapazes está em jogo, porque, como evidenciado por este gráfico, vemos que os homens e rapazes acreditarão nessas mentiras. Quando as mulheres provarem ser hipergâmicas e egocêntricas, os homens não serão capazes de lidar com isso, e muitos morrerão que a lei de Breyfold é real e que o sistema ajudará a facilitar essas facetas usuais da natureza feminina. Dizer aos homens que as mulheres são suas parceiras naturais, em vez de meros veículos para a procriação, com seus próprios interesses separados e demandas relativas à referida procriação, equivale a dizer a uma pessoa com uma predisposição genética conhecida para o alcoolismo, que os sentimentos calorosos e confusos que ela experimenta enquanto bebe são genuínos sentimentos de felicidade e relaxamento, em vez de uma farsa bioquímica induzida pelo álcool que acabará por destruir seu fígado e matar, lá-se ela se tornar dependente dele. Precisamos ser honestos com os homens, e precisamos deixá-los saber que esses sentimentos românticos extremamente poderosos que eles experimentam enquanto estão sob a névoa do namoro, nada mais são do que um mecanismo para fazer com que os homens assumam a responsabilidade por uma mulher, com grande risco pessoal para si mesmos, tanto nos tempos pré-históricos,
quando se esperava que eles fornecessem a ela proteção e sustento extras, quanto na civilização moderna, onde o Estado estende voluntariamente sua influência até onde a mentalidade dos direitos femininos, naturalmente encontrada nas mulheres, pode ser implantada contra os homens. Não podemos dizer aos homens que as mulheres estiveram presentes em cada passo do caminho, enquanto os homens derrotaram a selva e estabeleceram a civilização, porque amavam muito os homens. Quero dizer, é absurdo. Elas estavam lá porque precisavam estar. Estavam lá porque, sem os esforços dos homens, as mulheres ainda estariam vivendo uma existência nômade esquecida por Deus, cheia de perigo, desespero e miséria, completamente desprovida de longevidade e esperança. E esse aumento nas taxas do suicídio correlaciona-se convenientemente com a primeira vez na história da humanidade em que a invenção, a mecanização e a medicina moderna permitiram às mulheres viver o suficiente e ter tempo de lazer suficiente para conseguirem empregos desprovidos de trabalho físico que só poderiam ter sido possíveis devido à engenhosidade masculina. Agora, odeio ser portador de más notícias, mas as mulheres esperaram, e no momento oportuno, tomaram a decisão de começar a competir com os homens. Quer dizer, sinto muito em dizer isso pra ti, mas foi o que aconteceu. Agora não preciso de sermões sobre os efeitos negativos da imigração ilegal. Por exemplo, entendo que qualquer economia tem uma quantidade fixa de empregos, compreendo que a imigração ilegal sem controle cria uma concorrência prejudicial e diminui as perspectivas de emprego dos verdadeiros cidadãos do país em questão. Mas acho engraçado a rapidez com que os homens se revoltam quando alguns trabalhadores migrantes mexicanos aceitam um trabalho árduo no mercado de trabalho americano, você sabe, e depois param as impressoras. Porque os mexicanos, especificamente os trabalhadores migrantes do sexo masculino, são agora uma classe social e econômica separada e concorrente, que representa uma ameaça direta aos trabalhadores americanos, na sua maioria homens. Corrigindo, é claro, os inúmeros trabalhos de RH que empurram os empregos que as mulheres recebem. E você sabe, haveria alguma verdade nisso. Quero dizer, você certamente não ouviria nenhuma retórica amigável sobre como esses são nossos irmãos, e precisamos trabalhar juntos para nos sentirmos bem. Eles seriam tratados como uma competição direta da população com o trabalhador americano. Não se falaria em trabalhar juntos para que o Estado não pudesse nos dividir. Haveria uma concorrência feroz entre eles. E certamente existiriam amizades individuais entre mexicanos e americanos, mas apenas num contexto mais amplo de competição econômica. No entanto, quando as mulheres recebem bolsas para estudos universitários, preferências profissionais, adaptações para assédio sexual e licença de maternidade, quando os homens são sistematicamente expulsos dos setores de trabalho inteiros, o melhor que os homens podem fazer é queixar-se sobre a mudança das leis para que as mulheres possam voltar a ser as nossas parceiras naturais. Quero dizer, ignorando completamente o fato de que as mulheres aceitaram de bom grado todos os empregos que sabiam muito bem que não ganhavam, sabendo que um homem seria privado desse emprego se o tivesse conseguido sem ação afirmativa. Que tal começarmos a contar aos homens como as mulheres realmente os veem, antes de mais nada, antes de nos concentrarmos em mudar qualquer lei? Quero dizer, quantos suicídios a menos você veria neste gráfico se os homens conhecessem a verdadeira natureza das mulheres e, posteriormente, decidissem começar a competir com elas de volta, em vez de, por favor, serem nossos parceiros novamente enquanto nos dão uma vivissecção econômica, porque isso não é o que nos completa. Quero dizer, você pode aprovar as leis de pensão alimentícia mais arcaicas, excedendo em muito o que temos hoje. E se os homens não estão procurando aquelas doces almas gêmeas da Cinderela, eles não estarão enrolando cintos em volta do pescoço quando descobrirem que ela era apenas um exemplo genérico e pergâmico, altamente examinado e categorizado de mulher biológica. Agora, não estou dizendo aos homens para não namorarem mulheres. Não estou dizendo a eles para não transarem. Certamente, se você deseja desfrutar de alguns benefícios do namoro, não estou bravo contigo por isso. Mas considere isso da mesma forma que faria com um ato de bebida social ou um dia de bebedeira entre amigos. Sim, é bom. Sim, é agradável. Mas é um risco alto. Não se torne um alcoólatra. Não se torne um maconheiro ao acordar no dia seguinte. Aprenda a separar. Lô da realidade. Isso é tudo o que tenho a dizer, por enquanto.